Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro do PET 7 e a nossa semana 2 de Sociologia, tá ok, queridos alunos? Sobre o que nós vamos falar terceiros anos? Sobre os povos e as comunidades quilombolas. Bom, nós sabemos que o nosso país é um país de grandes proporções, muitas vezes, inclusive, nós dizemos que tem dimensões continentais, ou seja, é um território extenso com tamanho suficiente para ser considerado um continente. No entanto, presenciamos tantos conflitos sobre a ocupação do espaço que às vezes nos perguntamos se o Brasil tem mesmo toda essa extensão. De um lado, as elites rurais dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, entendendo a terra como um produto de mercado. Por outro, grupos com outra visão, que entendem a terra a partir do seu valor de uso coletivo, de pertença e vínculo com a ancestralidade, e que estão em constante luta para assegurar o direito às suas terras. Bom, a palavra quilombo começou a ser utilizada no período colonial, em referência a comunidades de pessoas negras que fugiam aos processos de escravização, ou seja, territórios criminalizados. Contudo, podemos ir além e entender os quilombos como comunidades de luta e resistência aos processos de escravização e que as pessoas negras estavam sujeitas. Não só no Brasil, mas em diversos países houve esse movimento de resistência. Nas colônias espanholas, como na Colômbia, são conhecidos como palenques, já as colônias inglesas marrons, tá? Bom, muitas são as formas como as pessoas negras resistiram, tá? E uma delas é a existência do quilombo, tá ok? Bom, a sociologia estuda esses povos como povos tradicionais. Como falamos na semana anterior, os povos e as comunidades tradicionais são grupos com características socioculturais e econômicas que são próprias, mantendo uma relação de respeito em relação ao seu território, com práticas sustentáveis, ou seja, que cuidam da terra e não se preocupam em apenas extrair das terras seus alimentos, mas permitir que ela se desenvolva e garantindo assim as mesmas possibilidades para as próximas gerações. Então, sendo assim, nós podemos considerar que a existência dos quilombolas e de outros povos tradicionais fazem parte de nossas vidas. São muitas as comunidades quilombolas em nosso estado de Minas Gerais. Só no Vale do Jequitinhonha, que é a região com maior número, existem cerca de 80 comunidades. É preciso lembrar que as comunidades e povos quilombolas não estão apenas em áreas rurais, mas também ocupam os centros urbanos. Belo Horizonte, por exemplo, conta com várias, algumas já reconhecidas, outras em processo de reconhecimento. Recentemente foi reconhecido como território quilombola, recebendo o título de legitimação fundiária pelo município de Belo Horizonte, a comunidade Manzo Mingunzo Caiango. Minas Gerais apresenta muitos quilombos, pelo fato de que o estado recebeu uma grande quantidade de pessoas negras, vinda de países africanos colonizados pela coroa portuguesa. Por fim, é preciso salientar que a palavra quilombo deixa de ser utilizada após a abolição da escravatura em 1888. Entretanto, retorna à nossa Constituição de 1988 com outro sentido, estabelecendo o direito às terras para os habitantes dessas comunidades e demarcar que ainda existem inúmeras denúncias de escravidão na atualidade. O conceito passa a ser utilizado para a luta de direitos historicamente negados, como indica Ana Emília Moreira, moradora de um quilombo, tá? E como a fala de Ana Emília, que diz que quilombola para ela é uma outra história, destaca-se mais uma vez a importância de a história ser contada pelas próprias pessoas, pelos próprios sujeitos que a vivenciam. E é importante ouvir das pessoas quilombolas sobre a sua história e sua trajetória. Bom, qual é o primeiro exercício? Escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para os quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias, os negros brasileiros não esperaram passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade. A alternativa correta é a letra D, porque foi um esforço oriundo da luta dos próprios negros.
Exercício número 2. A Constituição Brasileira de 88 reconheceu o direito dos remanescentes das comunidades de quilombos à propriedade definitiva das terras que ocupam, devendo o Estado emitir os respectivos títulos. Para dar efetividade ao texto constitucional, é importante ressaltar que o referido decreto é ainda objeto de questionamento, mas, consoante o decreto 4.887 de 20 de novembro, que regulamenta o procedimento, nós podemos afirmar que são corretas as alternativas 1, 2 e 4, exercício letra D. Tá joia, pessoal? Bom, queridos alunos, esse foi o conteúdo dessa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição.